com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. O nome sobre todo nome. Está à destra do Pai. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível,
forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos a pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ele vive, ele ressuscitou. O nosso amado Yeshua, o nosso amado Jesus ressuscitou. E ele vive. E ele deixou na cruz do Calvário, ali, através do teu sangue que foi derramado, ele levou consigo todos os nossos pecados. Não só os pecados, mas as aflições, as enfermidades, as iniquidades e as transgressões, para que o Tetelestai viesse a se cumprir através da morte na cruz na sexta-feira. Mas 3 dias depois ele ressuscitou. E ele ressuscitou para nos darmos a oportunidade de nos resgatar através do teu sangue, que nos remiu de todos os nossos pecados. E não só isso, ele também venceu a morte, nos dando a oportunidade de também nos arrependermos verdadeiramente dos nossos pecados, de forma moral, de forma comportamental, e acima de tudo, nos dando a possibilidade, com a tua infinita misericórdia, de nós nascermos de novo, mas agora em espírito, e chamando aquele que é o outro Consolador que ele deixou, que nosso Pai deixou aqui conosco, que é o Espírito Santo do Eterno, do nosso Pai, que está conosco, e que nos dá a possibilidade de nós vivermos e voltarmos para a nossa origem, não pecaminosa. Um homem nos levou à morte e ao pecado chamado Adão, mas um ser divino, filho do Pai, unigênito, que desde a criação estava junto com o Pai e o Espírito Santo e se colocou à disposição de nós para poder se cumprir o plano de Deus conosco, homens,
para que aqueles que são e entendem que para serem escolhidos, ele se entregou por todos nós, mas nós precisamos buscar a origem e nos libertarmos das nossas mazelas e fraquezas pecaminosas do ser carnal, que é do ser Adão. E ele veio como um homem da barriga de uma mulher chamada Maria, se fez homem, passou por tudo que nós passamos, tentações, perseguições, provações, acusações, açoites romanos e também de judeus, que eram diferentes os açoites, chicotadas, mas não deu um pio, como um cordeiro, para poder reportar e concretizar como verdadeiro cordeiro pascal, verdadeiro cordeiro de Deus, se entregou por nós. Assim como nós vamos entender que aquele cordeiro lá atrás, que foi sacrificado, porque no Antigo Testamento era necessário o holocausto, que é o sacrifício dos animais, com o sangue dele que era derramado em prol dos pecados dos homens no Antigo Testamento. Só que já era uma alusão já para a vida do cordeiro pascal, chamado Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que levou consigo todos os pecados, meu e seu, meu irmão, minha irmã, e de toda a humanidade. E não só isso, ele nos deu a possibilidade de verdadeiramente vivermos uma vida com ele, porque tudo é por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Glória a Deus por mais um domingo, né, Lucas? Estamos aqui, um domingo tão importante para nós, cristãos e cristãs, né, que seguimos ao cristianismo, e também para os judeus, porque nós precisamos entender a Páscoa de duas maneiras, mas só que são muito parecidas, elas se cruzam, porque as duas, tanto da parte dos judeus como também dos cristãos, eles reportam para libertação. E não só para libertação, é a libertação da escravidão. Os hebreus, que depois se tornam os judeus, da libertação do Egito, que nos reporta ao mundo, nos reporta ao pecado, né? A escravidão que o povo hebreu viveu durante 430 anos mediante ao Egito, né? Sob a tutela dos egípcios, de Faraó. E nós, quando não conhecemos Jesus verdadeiramente, quando não temos um relacionamento íntimo com o Pai, que é o Abba Pai, com Jesus e com o Espírito Santo, nós também vivemos escravos do pecado. E também não só isso, nós estamos totalmente vinculados àquilo que o mundo pode nos oferecer. E o mundo não tem nada a nos oferecer, mas sim Jesus Cristo, nos dando a possibilidade da morte da cruz, através do teu sangue, como Cordeiro de Deus, nos levou todos os nossos pecados. E não só isso, ele venceu a morte, nos dando a possibilidade da ressurreição e de ter uma nova vida com Cristo Jesus. Amém? Abdicando da vida adâmica do ser carnal para poder vivermos com ele uma vida de Deus, sob a tutela de nosso Pai, de Jesus e do Espírito Santo. Amém? Eu gostaria que vocês abaixassem as suas cabeças nesse momento e oremos. Senhor, nós queremos neste momento continuar invocando o teu santo nome e externarmos a nossa inteira gratidão por ti, porque nós não temos como pagarmos absolutamente nada, porque o Senhor já pagou na cruz do Calvário por nós, através do teu sangue. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por nos dar a possibilidade de entendermos o projeto que o nosso Pai tem conosco, que é um projeto de vivermos uma vida da busca diária da santidade,
da busca diária de nos libertarmos das entranhas pecaminosas da nossa carne. Ah, Senhor, nos capacita a dizer não aos prazeres da carne. E que o Senhor venha dar um comando neste momento sobre todos nós, sobre nós que estamos aqui, e também para cada irmão e irmã que está acompanhando essa live, quer que seja no Instagram ou no Facebook, Senhor. E que eles possam também, só possa dar um comando sobre a nossa alma e o nosso corpo, colocando-os no seu devido lugar, para que teu Espírito Santo venha falar com o nosso espírito, porque o Espírito é seu, Deus, em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento nessa noite, prepara a nossa mente, derrama sobre nós, a nossa mente, a tua sabedoria e o teu conhecimento celestial que estão nas tuas escrituras sagradas. Não nos deixe sermos enganados mais, Senhor, em nome de Jesus. Nos dê bom senso, nos dê discernimento, e que a tua palavra venha separar o nosso espírito da nossa alma, para que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos aprender, meditar, e não só isso, não nos esquecermos mais, porque a tua palavra, assim como a tua escritura sagrada fala, jamais volta vazia, e que somente a tua vontade seja manifesta no nosso meio, no nome de Jesus. Te peço agora por mim nesse momento, Senhor, que o Senhor venha em nome de Jesus esvaziar todo o meu eu, em nome de Jesus. Que o Senhor venha com fogo sobre meus lábios e minha língua, para que as palavras que venham ser proferidas não venham a ser nada do meu eu, e sim do teu Espírito Santo. Fala através da minha boca, dos meus lábios, Senhor, da minha língua, em nome de Jesus. E que as palavras vão direto à mente e o coração dos seus filhos, em nome de Jesus, como flechas, como dardos. E que nós possamos nos encher do teu Espírito Santo. Gratidão és a palavra, por tudo que tu tens feito e que tu ainda há de fazer, pela tua infinita misericórdia. No nome, sobre todo o nome, que é o nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Feliz Páscoa a todos, em nome de Jesus. Eu queria, nesse dia tão especial, né, esse dia que é a ressurreição, que nós cristãos comemoramos, né, a ressurreição de Cristo Jesus, porque ele vive, ele não mais está na cruz, ele não mais está pregado na cruz, né, ele foi pregado, mas ele morreu nela, mas ele ressuscitou. Então ele vive e ele se encontra à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, à direita do Deus Pai, esperando um momento, assim como as Escrituras Sagradas dizem, um momento dele vir pela segunda vez como juiz, para poder julgar a sua noiva, que é a igreja, né? Julgar os justos e também aos ímpios. E não só isso, para que nós possamos, como noiva do Senhor, usufruirmos da bodas do Cordeiro, como está escrito, né, em Apocalipse, no capítulo 19, versículo de 6 a 9, principalmente no versículo 7. Amém, queridos? Não só isso, a palavra dessa noite é uma palavra que eu quero trazer para vocês. Nós vamos falar da Páscoa, o que significa a Páscoa, tanto para os judeus e também para nós cristãos. A Páscoa, o significado da palavra Páscoa em hebreu, ele significa passagem, significa passar por cima, significa saltar por cima. E para os judeus é uma alusão, né? É uma festa, a palavra chama-se Pessa, é a Páscoa em hebreu. Então é Pessa de Adonai, é a Páscoa de Deus, que é comemorada, né? Desde quando o Senhor se apresentou para Moisés e também para o seu irmão Arão, dando uma estratégia na 10ª praga, que foi a praga em cima dos primogênitos, com o intuito do Senhor, como estamos reportando na época do Antigo Testamento, que é a época que os sacrifícios eram feitos de animais, que era o holocausto. Então o anjo do Senhor direcionou a eles para que reportassem ao seu povo, para que fossem poupados do anjo da morte, que o Senhor permitiu, porque o Senhor é o dono de tudo, Ele está no controle de tudo. Assim como
está no controle dos dias de hoje. Então, ele deu a estratégia de sacrificar um animal em prol das pessoas, da pessoa. Era assim que era feito no Antigo Testamento. Então, cada casa iria separar um cordeiro de até 1 ano, macho, de idade, sem manchas, sem nenhum tipo de defeito, totalmente sadio, para que pudesse ser sacrificado esse cordeiro em prol daquele primogênito, de poupar aquele primogênito. E o sangue que era derramado desse cordeiro, ele era através de plantas aromáticas, que era feito, imergido no sangue do cordeiro que estava na bacia, e era colocado nos umbrais das portas, tanto na parte superior quanto nas laterais. E aí o espírito da morte, ao passar por aquela casa, ele passava por cima. Ele passava, ele saltava por cima daquela casa, poupando ali aquele primogênito, né? A palavra do Senhor, ela é contundente, ela é inerrante. Então ela é a mesma de hoje e será de hoje, de ontem e será do futuro. O nome dessa planta aromática era o isopo. Então eles eram colocados com sangue nos umbrais das portas. Amém, queridos? Então esse primogênito desse lar, dessa casa, ele era poupado. Amém? Para vocês poderem entenderem mais sobre isso, esse animal, esse cordeiro, não era só usado o sangue, ele também era usado, ele era comido ele por inteiro, assava ele ao fogo, não podia usar água, não podia de maneira nenhuma fazer de forma diferente a não ser essa, assando ele no fogo. Então, eles eram divididos entre a família. Se fosse uma família pequena e um vizinho não tivesse condições, esse cordeiro ele era dividido com essa família, com esse vizinho do lado. E eles precisavam comer até antes do amanhecer todo esse cordeiro, senão eles tinham, o que sobrasse teria que ser queimado no amanhecer. E eles também, foi dado o comando para Arão e para Moisés, que eles não podiam sair de casa. Não diferente dos dias de hoje. Hoje nós estamos vivendo também uma peste, uma pandemia, que é o coronavírus, na qual o Senhor também estrategicamente nos deu o direcionamento através toda a autoridade constituída em Romanos 13, nós temos que ser submissos e são chanceladas por Deus. Então nós estamos nessa quarentena, nós estamos em nossos lares, também reservados, e não só isso, também no período da Páscoa. Então não existe coincidência, existe sim um plano do Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso, de que Ele nos paralisou para que nós pudéssemos nos analisarmos como indivíduos, como pessoas, e pararmos de olhar ao nosso próximo, de acusar o nosso próximo, e olharmos para dentro de nós, nos olharmos no espelho para poder vermos aonde nós podemos melhorar, porque eu tenho certeza que todos sairão diferente após acabar essa quarentena. O coronavírus já nada mais é do que uma peste que atingiu todo o planeta. E foi permissão de Deus para que nós pudéssemos nos posicionar e entender que Ele continua o mesmo. De Abraão, Isaac e Jacó, Ele continua o mesmo. Ele continua no controle de tudo. E vocês vão entender, porque antes de eu entrar na Páscoa, vocês precisam entender o que o plano do Eterno, do Adonai, do nosso Deus, ele fez com que o povo dele se cumprisse a libertação do povo hebreu, que se desenrolava já há 430 anos sobre a tutela de Faraó, sobre a tutela do Egito. O Egito nos reporta, como eu falei anteriormente, ao mundo, aos prazeres do mundo, aos prazeres pecaminosos que não agradam ao nosso Deus. Amém? Então, eu vou ler para vocês em Êxodos, que é o segundo livro do Antigo Testamento, no capítulo 7, do versículo 1 ao 5. O Senhor lhe respondeu, versículo 1, dou-lhe a minha autoridade perante o Faraó. O Senhor estava falando com Moisés diretamente. E ele falou para Moisés o seguinte, olha, eu vou te dar a minha autoridade perante a Faraó. E o seu irmão Arão
será seu porta-voz. Você falará tudo o que eu lhe ordenar. E o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem do país. Versículo 3. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir. Ou seja, o próprio Senhor ia endurecer o coração do faraó. E embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, o que ele está falando? Ele está falando já para as 10 pragas que ele ia permitir atingir ao Egito. Então, vou repetir, versículo 3, farei o coração do faraó resistir, ou seja, endurecer, embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, e ele não os ouvirá, ou seja, o faraó não dará atenção às pragas, ele continuará desdenhando ao Deus de Israel, achando que os deuses dele conseguirão combater ao Deus de Israel, que é o único Deus, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Continuemos. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo, tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas, e os egípcios, versículo 5, saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Nada diferente dos dias de hoje. Ele está falando para o mundo, para nós todos, que ele está no controle de tudo. Não é o dinheiro, não é o poder, que o homem acha que pode tudo. Nenhum homem hoje consegue absolutamente nada. Não importa ele ter dinheiro, não importa a sua ideologia política, não importa a raça dele, não importa absolutamente nada que ele tenha. O poder político o poder à base do poder financeiro, através de Mamon, que é o dinheiro e poder, que é o Deus do Mamon e Deus do poder. Então eles são totalmente inexistentes, inoperantes em relação àquilo que ele está fazendo com todos no planeta inteiro, colocando em suas casas, colocando literalmente a gente como as criancinhas, porque a palavra de Deus fala assim: vinde a mim como as criancinhas, porque o Senhor quer que nós sejamos dependentes dele em tudo, assim como os nossos filhos, as nossas crianças são para nós que somos os pais. Então ele está literalmente nos colocando 40 dias no cantinho do pensamento, sentando a todos nós, a poder deixarmos de ser enganados, deixarmos de não conhecer a palavra dele, nos parando para poder acabar com essa baboseira de falar que não tem tempo para poder adorar, para poder orar, para poder jejuar, para poder ler a palavra de Deus. Por quê? Porque o povo perece, assim como diz as Escrituras Sagradas, pela falta de conhecimento da palavra do Senhor. E ele manda nós meditarmos nela dia e noite. Amém? Voltemos. As 10 pragas eu vou citar, se você quiser em casa ler, em Êxodos 7 e 8, fala quais são as pragas. A primeira praga do sangue, depois das rãs, depois dos piolhos, a quarta das moscas, a quinta praga, no versículo 9, 7, 8 e 9, e 10, fala sobre as pragas. 9, a quinta praga, morte dos rebanhos. A sexta praga, feridas purulentas. A sétima praga, chuva de granizo. E a oitava praga, a de gafanhotos, não diferente que já tem acontecido desde o ano passado. A África Oriental sofreu, o Quênia, aquele lado lá da África Oriental, sofreu com a chuva de gafanhotos. A China também, agora 20 de março também, teve também, no Brasil também, uma chuva de gafanhotos também, lá no Nordeste. Amém, queridos? Então, os sinais e prodígios estão acontecendo. O Senhor está se manifestando, Ele está mostrando a ira sobre a nós, a humanidade, porque Ele não é só Deus de amor, Ele também é fogo consumidor. Então, Ele não está se agradando com a idolatria, Ele não está se agradando com a religiosidade, assim como era também antigamente também. A religiosidade, quem crucificou foram os saduceus, foram os fariseus, foram os religiosos da época que não aceitaram que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. E assim os judeus o rejeitaram e até hoje. Só que muitos estão se convertendo ao cristianismo.
Muitos judeus estão ortodoxos, muitos rabinos estão se convertendo e reconhecendo que Yeshua, Jesus, é sim o Messias. Por quê? Porque nós estamos no início das dores de parto, como diz a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 24. Sim, o terremoto está acontecendo, o vulcão que erupcionou desde 1840 e pouco, se eu não me engano, que acontecia lá na Tailândia, aconteceu há 2 dias atrás. Muitas coisas têm acontecido, queridos. O poder econômico, olha aí a crise que nós estamos passando a nível mundial econômica, devido a essa situação da paralisação, desse problema do coronavírus, dessa pandemia, dessa peste. Essa é a realidade. Muitas coisas estão acontecendo, sinais e prodígios estão acontecendo, mas ainda, quando começar, as guerras também estão iminentes para acontecer. Nós já vivemos uma guerra urbana, então nós precisamos nos atentar ao que está acontecendo. Amém, queridos? Sigamos. Vou falar agora de Êxodos capítulo 10, versículo 1 e 2, também para nós entendermos tudo o que está acontecendo. Capítulo 10, versículo 1, o Senhor continua dizendo para Moisés: vá agora a Faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar aos seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Sabe o que ele está falando para nós também, nesses dias de hoje? Ei, eu estou no controle de tudo, eu sou o mesmo do ontem. Eu sou o mesmo que eu fiz outrora lá com o meu povo. Então o sentido da Páscoa para os hebreus, que são os judeus, é o sentido da libertação da escravatura, da escravidão que era exercida dos egípcios sobre o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, para que eles pudessem ser libertos e pudessem não só isso, irem conduzidos por Moisés para a terra prometida, que é Canaã, na qual ficaram durante 40 anos rodando até poder chegar na terra prometida. Amém, queridos? Então, vamos, capítulo 12 de Êxodos, versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Ou seja, vai começar o primeiro mês do ano para vocês, é a partir de agora. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve se dividir com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, eu já falei, sem defeito, só que nós precisamos comprovar na palavra. Sem defeito, e pode ser um cordeiro, ou um cabrito, mas um cordeiro. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então existia um decreto que o Senhor passou para Moisés, que olha, no 14º dia deste mês, vocês, antes do pôr do sol, vocês vão sacrificá-los, todos no mesmo horário, esse cordeiro. Amém, queridos? Vamos em frente. 7. Segunda, comando dado: passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. O que o Senhor está dando? Um novo comando. Precisa ser assado no fogo, não pode ser cru. E não só isso, tem que ser temperado com ervas amargas. Por que ervas amargas? Para se reportar a escravidão. Esse período de muito sofrimento para o povo de Israel.
um período de escravidão do Egito. Então, elas foram temperadas com ervas amargas para lembrar desse período, dessa escravatura de 460 anos que o povo foi submetido pelos egípcios, por Faraó. E o pão sem fermento nos reporta o quê? É um pão, o fermento se reporta ao pecado. Então, sem fermento, durante 7 dias, deveria comer os pães sem fermento. E não só isso, eles já estavam preparando o pão para que pudessem, a qualquer momento, o Senhor já estava profeticamente falando para eles, porque eles deveriam estar com as suas sandálias, com suas roupas, e consequentemente preparados na hora que o Senhor direcionasse eles para eles poderem seguirem em liberdade. Então o Senhor já estava agindo profeticamente, e o pão sem fermento ele não demorava a crescer, então eles tinham suprimentos para poder sair com estes pães e consequentemente se alimentarem com a sua caminhada de libertação do povo egípcio. Amém? Vamos em frente. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, com a cabeça, as pernas e vísceras. 10. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Ou seja, o Senhor, foi aquilo que eu falei agora, um minuto atrás. Eles precisavam estar com o cinto no lugar, eles precisavam estar com a sandália nos pés e também o cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Esta é o Pessa de Adonai. É isso que o Senhor está falando. Essa é a Páscoa dos judeus. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como também dos animais, e executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Olha aí, ó. Passar por cima. Pular, saltar por cima, significa passagem. Então é Pessa, significa isso, Páscoa. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Amém? Precisa ser celebrado essa festa para o Senhor. Fala de forma perpétua. É um decreto perpétuo para sempre. Então, nós precisamos entender isso. Que essa já era uma alusão para o Cordeiro Pascal. O apóstolo Paulo, ele nos reporta em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, eu vou ler para vocês. 5, 7, que diz o seguinte. Vamos para o 6 primeiro. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Olha aí, ó. Por isso que o Senhor está fazendo uma alusão a um pão sem fermento. Porque fermento é o pecado. Um pouco de fermento, ele contamina todo o pão, contamina toda uma situação, as pessoas. Nós precisamos, já falei sobre isso, nós que precisamos, filhos e filhas de Deus verdadeiros, nós que temos que ser influenciadores dos outros, não as pessoas do mundo nos influenciar com as suas práticas errôneas, com seus manjares, de maneira nenhuma. Você tem que ser luz e sal, assim diz a palavra do Senhor. Aonde quer que Ele leve, coloque a planta dos seus pés, amém? Sal e luz és tu. Nós temos que ser, em nome de Jesus. Principalmente agora, quando acabar essa quarentena, nós sairemos completamente diferente como nós entramos. Eu tenho certeza disso. Teremos um mundo diferente. Esse orgulho que é a maior raiz de iniquidade que nasceu no coração de Lúcifer, que nasceu no coração de Satanás, para querer ser Deus, é o que acabou acarretando toda essa problemática que nós estamos vivendo, na qual o homem se deformou.
com o pecado, com a morte, através do orgulho, com o seu egocentrismo, o eu no centro. E não, nós precisamos entender que é Cristo no centro. Nós vivemos o cristocentrismo, ou seja, vivemos a vida de Deus, vivemos e seguimos a Cristo ou Jesus. Amém, queridos? Vamos em frente. Olha o que fala o versículo 7. Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com pães sem fermentos, os pães da sinceridade e da verdade. Amém? Então nós vivemos a Páscoa como a morte e a ressurreição. Então era o que? Já era o reportar daquilo que os judeus viviam. Porque nós estamos no Novo Testamento, nós estamos vivendo após a vida de Yeshua, de Jesus, na qual ele rasgou o véu, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele levou todos os nossos pecados, para que nós pudéssemos, ele como o Cordeiro de Deus, nos livrou de todos os pecados através do teu sangue que foi derramado para poder cumprir aquilo que o Senhor tem como projeto, porque ele não é homem de mentir. Ele cumpre o seu projeto e vai acontecer. Quer queira homens ou não, vai acontecer o que ele quer. Por isso que essa pandemia aconteceu antes da Páscoa e está acontecendo dentro da Páscoa, e nós vamos superar. Sabe por quê? Porque ele nos deu estratégias também, em nome de Jesus. Ele está desmascarando estes semideuses, semi-homens, homens que se acham deuses, que estão tomando o lugar, querendo tomar o lugar do noivo, que é Jesus, da noiva, que é a igreja, fazendo da igreja locais para que a política entre, currais com o seu imperialismo, com os seus atos errôneos, a nível de abusar da fé das pessoas, para poder usurpar do dinheiro com a corrupção dentro das igrejas, usando de um poder para poder se beneficiar, não só ele, mas os seus, mediante as suas mazelas. Mas, meu irmão, a casa está caindo, e a casa já caiu para muitos. Muitos serão, em nome de Jesus, desmascarados, em nome de Jesus, dos seus púlpitos. Em nome de Jesus. Porque a justiça de Deus está sobre nós. Porque ele é justo, ele continua ainda nos julgando. Está lá, Salmo 9, versículo 7. Ele está no teu trono nos julgando, julgando o mundo e a nós. Ele continua o mesmo. Ele é o justo, o eterno. Então ele está derramando sim a sua ira sobre nós, sobre a humanidade, sobre essa idolatria, essa corrupção, essa perversão que nós estamos vivendo, essa deturpação da família, tirando o verdadeiro sentido da menina dos olhos, que é a família de Deus. Hoje é dia de nós estamos pela primeira vez, os judeus estão comemorando o Pessah, que é a Páscoa, dentro das suas casas. Esta festa não está acontecendo em público. Isso é muito sério, queridos. Nós precisamos refletir verdadeiramente e encararmos isso como uma verdadeira oportunidade de nos convertermos, de buscarmos esse relacionamento verdadeiro com o Eterno, o nosso Abba Pai, com Yeshua e com o Espírito Santo de Deus. Chamar para os lares, chamar para os devocionais, ler a palavra. Sacerdote, recupere a sua masculinidade espiritual como sacerdote, como cabeça do lar. Traga o devocional, traga a palavra de Deus para a sua esposa, para os seus filhos, ore com eles. Em nome de Jesus. Jejue, porque algumas castas de demônio só saem com jejum e oração. Adore ao Senhor em espírito e verdade. Levanta altares de adoração na sua casa. Aproveite para meditar na palavra de Deus, para você não mais ser enganado. Amém, queridos? Vamos aproveitar esse período na qual Ele nos paralisou, para que possamos usufruir do melhor
do nosso tempo que Ele nos proporcionou. Amém, queridos? Eu queria falar algo importante também, que eu anotei aqui para os irmãos. Até o período do final do século IV, Lucas, era feito a comemoração da Páscoa junto com os judeus. Mas por volta do ano de 395, 396 e 397, depois de Cristo Jesus, a maior igreja que tinha era na região da Constantinopla, e era chamada Igreja de Santa Sofia, na região de Constantinopla, na qual o Papa, na época, João Crisóstomo, ele fez um decreto para que nós não mais, como cristãos, pudéssemos estar comemorando a Páscoa junto com os judeus, de forma errada, porque nós não podemos deixar de acreditar no que está na Torá, que é o Antigo Testamento, que é a origem de tudo, porque o próprio Jesus, na época quando ele veio, ele pregou a Torá, ele pregou os 5 primeiros livros da Bíblia, ele pregou Gênesis, ele pregou Êxodos, Levíticos, Deuteronômios e Números. Então nós não podemos, porque na verdade o Antigo Testamento é uma alusão para o futuro. Nós estamos vendo hoje que o cordeiro que foi sacrificado como um animal pela evitar a morte de um primogênito, então ele substitui a morte, do cordeiro animal, substitui a morte de uma pessoa. Assim, Jesus, como Cordeiro de Deus, ele morreu por todos nós. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor está dizendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fiz questão de falar sobre isso, por quê? Porque nós precisamos entender que se nós não olharmos para dentro de nós nesse momento de paralisação, nesse momento que o Senhor nos colocou dentro dos lares, assim como Ele o fez naquele dia que o Espírito da morte passou por cima, né? Ele saltou por cima das casas que tinham o sangue do cordeiro ali nos ombrais e na parte de cima da porta, poupando aquele primogênito da morte. É a mesma coisa que Ele está fazendo conosco hoje. Ele simplesmente selou a nossa casa com o sangue dele também, para que o espírito da morte não passe, não nos atinja. Nós precisamos crer, isso é profético, em nome de Jesus, é profético. Precisamos parar de brincar. É a Vera, meu irmão, é sério, é muito sério. E está aqui para todos ler. É o livro mais editado, mais vendido, mais traduzido de todos os tempos. É uma palavra inerrante, não muda, ela é atual. Ela é a mesma do ontem, do hoje, será do amanhã, porque é a palavra de Deus. E Jesus se transformou na palavra, Ele se transformou em carne, Ele se transformou em verbo. Está lá João 1. Para que nós possamos ser atingidos, porque João, no capítulo 14, versículo 6, fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outra forma de chegar ao Pai, a não ser através do Filho. João 1, 29 também. Olha só o que João fala. Vou ler para vocês. Versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele veio como cordeiro, mas ressuscitou como um leão. E ele está ungido do seu trono. Ele está querendo que nós nos avaliemos nesses dias de paralisação nos nossos lares. Como pessoa, chega de olhar para o próximo, chega de apontar o próximo, assuma suas mediocridades, assuma suas responsabilidades como sacerdote. Relacione-se melhor com sua esposa, com seu esposo.
apare as arestas com seus filhos, apare as arestas entre irmãos, a que haja liberação de perdão, porque a palavra de Deus diz que Ele só nos perdoa se nós liberarmos o perdão. Que possamos nos humilhar, nos arrependermos mesmo de tudo aquilo que temos feito, que tem desagradado ao Senhor Jesus. Que nós possamos adorar, que nós possamos meditar na palavra dEle, porque a palavra dEle é verdade. Não, a única forma de cingir a nossa mente é com a palavra de Deus. É o capacete da salvação, é a palavra de Deus. Porque o ataque que nós sofremos é um ataque na nossa psique, é na nossa mente, e depois atinge o coração. Eu sempre falo isso e vou continuar falando. É o nosso maior campo de batalha, é a mente. E ele nos ataca dormindo e acordado. Então nós precisamos, quando começar a ser atacado, declare, você tem um nome sobre todo nome contigo, é toda autoridade, que é exousia, que é o nome de Jesus. Tu tem o dínamos ou dunamis, que é a dinamite, é o poder do Espírito Santo de Deus, é o fogo. Use-o. É o mesmo de hoje, continuará sendo. Jesus é o mesmo. É o mesmo. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 1 Pedro 1,19. Olha o que o apóstolo Pedro fala aqui também. 1 Pedro 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês, por meio deles vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Seguindo, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que lhes foi anunciada. Amém? A palavra de Deus, queridos. A palavra de Deus. E para nós finalizarmos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 1 Coríntios 11, que é o verdadeiro sentido, versículo 23, do sacrifício de Jesus, na qual ele, no momento da ceia, ele falou o seguinte para os seus discípulos. 1 Coríntios 11, 23, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em minha memória, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Até que ele venha. Amém, queridos? Até que ele venha. E ele vem, porque ele vive, porque ele ressuscitou. E porque hoje é dia de comemorarmos, sim. Comemorarmos a vida. Comemorarmos que estamos vivos, e enquanto houver ainda o respirar, há a possibilidade de ter o arrependimento moral e comportamental. Moral, de reconhecer que somos pecadores e queremos a mudança. E comportamental, que é a mudança de atitude. Amém? Para que nós possamos viver realmente
aquilo que o Senhor tem para nós. E eu creio em nome de Jesus, que ao acabarmos com essa quarentena, todos sairão diferentes, porque a salvação é individual. Basta querer. E a palavra do Senhor, ele diz aqui, em Apocalipse 3, versículo 20, eu gosto muito dessa palavra que fala na igreja de Filadélfia, né? E que na verdade é na de Laodiceia, que diz assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, que são os vossos corações, entrarei e cearei com ele, ou seja, conosco, e ele ceará. Nós cearemos com ele. Amém, queridos? Que nós possamos, assim como diz em João 6, 52 e 56, quando você comer na Santa Ceia, que é dia de renovação de aliança, nós, do Herve Church, do Espaço Restaurando Vidas, fazemos todo o primeiro domingo do mês. Nós já fizemos esse mês. Fizemos, inclusive, no domingo passado, que foi o primeiro domingo do mês. E, consequentemente, quando nós comemos do pão, nós comemos em memória do corpo de Yeshua. E quando nós bebemos do cálice do sangue, que é simbolizado pelo suco de uva que nós usamos, é o sangue dele que está sendo bebido. E nesse momento ele diz para nós, aquele que come e bebe, come do meu pão e bebe do cálice, tem parte comigo e eu com vocês. Amém, queridos? Que nós possamos, em nome de Jesus, buscarmos a melhora todos os dias de nossas vidas. E buscarmos principalmente o conhecimento que somente a palavra de Deus pode nos proporcionar. Para que nós não venhamos mais sermos enganados. Para que nós não venhamos mais nos deixar sermos manipulados por nós mesmos com as nossas mazelas, com as nossas mediocridades, mas vivermos o amor fraternal, como eu falei na palavra aqui. Em 1 Pedro, capítulo 1, 19, 20, de amai-vos uns aos outros, assim como ele nos ensinou a amar, que é o amor ágape. Darmos a nossa vida pelo seu irmão, edificar a vida do seu irmão, da sua irmã. Mas é também para o inimigo, porque a palavra de Deus fala que nós temos que dar de comer e beber até o inimigo. E orarmos para eles. Para nós colocarmos verdadeiramente o verdadeiro Pai Nosso, que é a oração que Ele nos ensinou. Tu tem perdoado aquele que tem ofendido? Você precisa para que Ele venha nos perdoar. É difícil? Claro que é. Mas isso aí é um exercício. Que quando você tem Ele, você consegue em nome de Jesus. Porque Ele está te removendo das tuas entranhas, das raízes de iniquidades, fruto do pecado hereditário, fruto do pecado que você mesmo, com as suas decisões errôneas, o levou com as suas decisões erradas, com as suas iniquidades, que é a herança do pecado, com as suas transgressões, que é proveniente da rebelião, dos pecados que você comete. Há um preço. Mas eu te falo nessa noite, o preço foi pago na cruz do Calvário. Com o sangue de Jesus, como o verdadeiro Cordeiro Pascal, que pagou por mim, por você e por todos nós. A palavra do Senhor, ela é contundente quando a adoração, que é a nossa maior arma que nós temos, junto com a oração, com o jejum, com a palavra de Deus, estarmos em comunhão como estamos aqui, usando à mercê da tecnologia, mas nós estamos próximos sim, nós estamos adentrando na sua casa, nós já estamos há vários minutos, uma hora, já entrando no seu lar, pedindo licença, para que Ele toque na tua mente, no teu coração nesse momento. É momento de arrependimento, é momento de nós entendermos que o mover de Deus está sendo muito grande,
E ao sairmos, seremos uma noiva diferente, seremos uma igreja diferente. O Senhor quer que a igreja do mundo seja diferente. É uma igreja como o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado, Lucas. Ele não tinha mancha, não tinha ruga, não tinha mácula, não podia ter nenhum defeito. Assim foi aquele cordeiro de um ano macho, que não poderia ter. Assim como Jesus também veio perfeito, não pecou, veio encarnado, em nome de Jesus. Aí quem veio? Aí ó, criatura também. Olha, é isso, ele criou também. Amém, queridos? Essa é a pretinha. Não entra dentro de casa não, mas acabou entrando. Eu vou fazer o quê? Por quê? Quer também ser amada. Você imagina um ser humano. Nós precisamos entender e olhar para nossos irmãos que estão agora nesse momento passando dificuldade. Aquele que é maior nesse momento, ajude o menor. Aquele que tem o que comer, dai de comer também, em nome de Yeshua. É momento de nos solidarizarmos, é momento de ter compaixão com os irmãos e irmãs. É um momento que nós estamos vivendo de crise, mas quem tem Cristo não está em crise, porque tem a Shalom, tem a paz que transcende todo entendimento. Temos temor e tremor assim a Deus, mas não temos medo, porque medo é o que o inimigo se utiliza para se alimentar. Não! Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele pagou por nós na cruz do Calvário. Não há acusação mais contra mim, contra ti, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Ele ressuscitou, Ele vive, Ele vive. E a palavra diz que Ele virá enquanto nós não o esperarmos, porque não tem o dia, não tem a hora, nem Ele sabe, nem os anjos sabem, mas o nosso Pai sabe quando Ele virá. Mas Ele vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Nós começamos adorando, e a adoração é a maior ferramenta que nós temos, porque adorar é crer no milagre que já veio, já aconteceu, e ele está acontecendo na minha vida, ele está acontecendo na tua vida. Ele é o mesmo Deus do ontem, do hoje e será do amanhã. Ele é o mesmo que supre as nossas necessidades. Ele é o mesmo que não deixa faltar para os lírios do campo. Ele não deixa faltar para os passarinhos. Imagina nós, filhos e filhas, Lucas. Aleluia. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Nós, 1 Coríntios 6 diz que o nosso corpo não mais nos pertence. O nosso corpo é dele. E por ser o nosso corpo ser dele, nós precisamos zelá-lo por ele, porque nós alojamos o Espírito Santo de Deus. Ei, se você não tem esse Espírito Santo de Deus contigo, hoje é dia de você chamar ele novamente. Se você não o conhece, chame ele. Fala: Jesus, me ajuda nesse momento. Eu quero ter relacionamento contigo. Eu quero ter essa paz que transcende todo entendimento. Que povo é esse louco? Porque a palavra diz, sabe o que, Lucas? Que a sabedoria e o conhecimento do nosso Pai Celestial, que está na palavra de Deus, ele confunde os sábios deste mundo. Então nós somos loucos mediante a eles. Somos loucos sim, mas loucos por Jesus. Porque a morte ele venceu. Ele venceu a morte. Então nós encaramos a morte de forma diferente, porque ele ressuscitou. Não mais se deixe ser enganado pelas mazelas que o mundo pode te apresentar e te proporcionar com os banquetes que homens, não estou falando de carne, estou falando de um Deus espiritual, estou falando de algo que nós não conseguimos apalpar, mas nós sentimos a presença dele. Eu sinto a presença dele neste lugar, eu sinto a glória de Deus sendo manifestada neste lar, eu sinto entrando também na tua casa. Desde o início o Senhor, Senhor, continua enviando anjos. Deu um comando para que seus anjos específicos vão em cada lar, continue subindo e descendo, fazendo milagres e maravilhas, curando em espírito, alma e corpo, libertando espírito, alma e corpo, ressuscitando vidas, liberando perdão, porque não há outra forma de não perdoarmos, a não ser liberarmos o perdão para que possamos ser perdoados pelo nosso Pai. Assim diz a palavra, que és a verdade, porque aqui fala que nós somos filhos do Pai da verdade. João 8,42,
Porque aquele que está na mentira vive para o pai da mentira. Só uma única forma de ser transferida a paternidade diretamente é quando você mente. Então não minta, viva a verdade. Se você está vivendo essa vida ilusória, tendo em si a confiança no dinheiro, no poder que você tinha até a outra hora, ei, tu é um vacilão, tu és uma vacilona, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque tu não tem controle de nada. Ele mostrou que é Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida, é Ele que muda a trajetória minha, sua e de qualquer um, porque a palavra de Deus em Lucas 18:27 fala: tudo aquilo que é impossível para nós homens é possível com Ele, o nosso Abba Pai, com o Exu e com o Espírito Santo de Deus. Portanto, Lucas, vamos adorar o Senhor. Nós começamos adorando e terminamos adorando. Sabe por quê? Porque nós já estamos recebendo as bênçãos que Ele já derramou, que as bênçãos já estão liberadas, meu irmão. Está aí, em nome de Jesus. E não só isso, nós usufruirmos como filhos e filhas que somos da herança do nosso Pai. Sabe qual é a maior herança que a ressurreição nos trouxe? A salvação, a vida eterna com Ele, governando com Ele depois de 1000 anos. Porque, meu irmão, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Shalom, feliz Páscoa. Que a shalom do nosso eterno esteja contigo hoje e para todo sempre. E que haja paz em Israel. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
sua morte que nos traz vida, e a sua vida que nos liberta, Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Eu queria continuar ainda, eu quero pedir licença. Eu sei que só que no momento que nós estávamos adorando aqui o Senhor, o Espírito Santo de Deus me incomodou para falar algo muito importante. Há uma tentativa do mundo de nos enganarmos a todo momento para nos tirarmos, Lucas, do verdadeiro sentido que é o nascimento de Jesus e também da morte e da ressurreição. Quando o mundo, através da comercialização, coloca a figura do Papai Noel no nascimento e na figura do coelhinho da Páscoa. O coelhinho, ele não põe ovo, ele é mamífero. Eles colocam ovo de chocolate, que é totalmente ao contrário daquilo que o povo judeu passou na escravidão. Por isso que o tempero era uma erva amarga, para lembrar o período da escravatura, de 430 anos. Então eles tentam adoçar a nós, nos enganando, tirando o foco que é a ressurreição do nosso Cristo Jesus. E não só isso, o coelho é um mamífero que dá muitos filhotes. Então é uma alusão a Deus, uma deusa chamada Ísis, que é uma deusa da fertilidade. Então eu estou denunciando, eu estou te ensinando aqui, em nome de Jesus. E no nascimento a figura do Papai Noel, no dia 25 de dezembro, que na verdade não é nem essa data, mas nós temos que aproveitar para usar essa data, porque nós estamos no outro hemisfério, lá é Oriente, aqui é Ocidente, e foi na época do verão. Então como pode? Os pastores estavam no pasto. Então é através de presente, o verdadeiro presente é Jesus. Então em nome de Jesus, ele me incomodou para falar isso. Então o verdadeiro sentido é porque ele vive. Eu gostaria, em nome de Jesus, de que vocês refletissem. Porque não é o coelho, é o Cordeiro de Deus. É ele que se entregou por nós, não coelho, não ovo de Páscoa, de chocolate. Não. Os judeus, Jesus era judeu. Então nós precisamos sim comemorar a Páscoa, como falou, de forma perpétua, eterna. Amém? Shalom. Nós vamos adorar mais uma vez, mais uma canção, em nome de Yeshua. Shalom, queridos.